Boa tarde a todos, boa tarde ao público presente, boa tarde àqueles que nos estão vendo e ouvindo pela internet. A todos, o nosso muito obrigado por estarmos aqui mais uma vez reunidos para aprendermos um pouco sobre esta doutrina tão consoladora que nos esclarece sobre o porquê de estarmos aqui, qual é a razão da nossa reencarnação, o que nós estamos aqui para aprender, para auxiliar, para esclarecer, para que possamos sair daqui melhores do que quando chegamos. É importante sempre que nós façamos a conexão com a espiritualidade que já está aqui trabalhando conosco. Então, todos aqui na Centro Espírita Nosso Lar Casas André Luiz, vamos nos conectando à equipe espiritual que cuida desta tarefa, que já está aqui nos harmonizando. Vamos visualizando então esses nossos amigos queridos da espiritualidade e vamos buscando harmonizar a nossa mente, o nosso pensamento, abrindo o nosso coração para que possamos hoje receber as bênçãos que esses ensinamentos com certeza nos trarão. E vamos partindo então para fazer a nossa prece inicial. A nossa prece em que nós vamos primeiramente agradecer a Deus pela vida, pelo nosso despertar esta manhã, por termos podido chegar até aqui, por termos a condição de usarmos a tecnologia para estarmos juntos em pensamento, porque é isso que verdadeiramente nos une. E vamos aproveitar também esta prece para fazer a Deus o nosso pedido, de que recebamos dele mais fé, mais esperança, mais amparo, que possamos aprender a enfrentar as nossas dificuldades, que possamos saber lidar também com as nossas angústias, as nossas aflições. Que possamos, Pai de misericórdia e bondade infinitas, receber hoje aquilo que aqui viemos buscar, dentro da nossa necessidade e do nosso merecimento. Agradecemos também ao Senhor Jesus, que nos deixa o seu evangelho de caridade, de paz, de amor, que é nosso maior exemplo de humildade. E agradecendo ao nosso anjo guardião e aos espíritos amigos que estão conosco todo o tempo. Que assim seja, graças a Deus. O nosso tema de hoje é sobre o capítulo 28 do Evangelho segundo o Espiritismo, a prece. Nós podíamos trazer o tema nos sugere, na verdade, falarmos muita coisa que possa nos consolar, que possa agradar ao nosso coração. Mas entendemos também que é importante nós trazermos o significado, a importância que tem a prece em nossas vidas, ainda mais nos dias de hoje, onde a maioria de nós, se não todos nós, recorremos cada um à sua maneira, sempre à prece, aquele momento em que abrimos o nosso coração a Deus, para que Ele possa nos auxiliar. Allan Kardec tratou do tema a prece em várias situações em toda a codificação espírita. Então, além do Evangelho segundo o Espiritismo, deste capítulo 28, ele também tratou no Livro dos Espíritos, onde ele fala das leis morais, na terceira parte do Livro dos Espíritos, as leis morais que são 10, que são as leis divinas, as leis imutáveis, que Deus, quando nos criou, colocou na nossa consciência e que, à medida em que nós vamos evoluindo, progredindo, conhecendo, essas leis vão aflorando da nossa consciência para que a gente possa aplicá-las na nossa conduta e no nosso comportamento na vida atual. Então, ele tratou principalmente da prece na primeira das leis divinas, que é a lei de adoração. Então, falando deste capítulo 28, é uma coletânea de preces espíritas. Então, nessas preces, eles nos dão exemplos, por exemplo, de preces para que a gente possa fazer
para nós mesmos, para nós lidarmos com um momento difícil, com uma aflição, para que a gente possa fazer uma prece em favor de um inimigo, porque sabemos que amar ao nosso inimigo é desejar o bem para ele. Não é necessariamente amá-lo como nós amamos aos nossos entes queridos, ao nosso próximo mais próximo. Mas se nós elevarmos o pensamento em prece a esse inimigo, nós vamos estar amando a ele, desejando a ele coisas boas. Nós temos também as preces pelos encarnados, pelos desencarnados, por aqueles que estão nascendo, por aqueles que estão desencarnando. Então é uma coletânea de preces e é um estudo também, porque antes de cada série dessas preces, há um comentário explicativo, onde ele nos esclarece o porquê daquela prece, como nós devemos direcionar o nosso pensamento para uma determinada petição, para auxiliarmos alguém que está mais distante de nós, para auxiliarmos aquele que está desencarnando. Então, é um capítulo muito interessante do nosso Evangelho segundo o Espiritismo. E no livro dos Espíritos, onde ele fala da lei de adoração, ele nos dá ali o significado da prece, a utilidade e a eficácia. Então, nós podemos começar a entender que a prece é um ato de adoração a Deus, dando a nós todos, através dela, a possibilidade de nós interagirmos com Deus, o Pai Criador. Então, a gente consegue conceber a grandiosidade que simples palavras saídas do nosso coração, ditas com sentimento, podem ter a importância que tem essas simples palavras. Nós estamos nos conectando a Deus, ao Pai Criador. Então, é a inteligência suprema, é a causa primária de todas as coisas, é com Ele que nós estamos nos conectando. A cada prece, a cada pensamento que emitimos, nós estamos juntamente emitindo energias positivas, energias de fé, de vibrações, de vontade de melhora, de equilíbrio, e essas nossas energias, elas vão ao encontro da sintonia divina, e é onde nós, ali já no mesmo instante praticamente em que nós estamos fazendo a nossa prece, nós vamos recebendo esse bálsamo, vamos recebendo essa bênção, esse bem-estar, essa sensação de melhora. Nós estamos em prece pensando em Deus, estamos nos aproximando dele, e nós temos como intermediários nesse processo os espíritos superiores, que são os nossos intermediários. Outras doutrinas elegem esses espíritos como santos. Então, nós estamos, neste momento, conectados com esses intermediários que vão levar as nossas petições, o nosso agradecimento, o nosso louvor a Deus. E entre esses espíritos superiores está o nosso anjo guardião, que muitas vezes nós esquecemos de fazer a prece para esse nosso anjo, a prece de agradecimento pelo amparo que ele nos dá sistematicamente 24 horas por dia durante a nossa vida. Muitas vezes até nos acompanham quando nós desencarnamos. Esse anjo guardião, ele é um espírito de uma classe superior a nós. Nós estamos, a grande maioria, na classe dos espíritos ainda imperfeitos. Então, significa que esse anjo guardião, ele faz parte da classe dos espíritos bons. Então, é um espírito superior a nós. Imagine o conhecimento, o auxílio que esse espírito nos dá. E muitas vezes nós até deixamos de lado nas nossas preces, não é mesmo? Os espíritos nos orientam que a prece, ela pode ter 3 objetivos. Nós podemos louvar a Deus, nós podemos agradecer e pedir a Deus. Nós louvamos a Deus de que forma? Entendendo o que Ele fez por nós desde o momento em que Ele nos criou. É muita coisa,
Mas, quando nós abrimos o nosso coração e buscamos compreender que esta vida que Ele nos deu é a vida necessária para o nosso aprendizado, que as situações difíceis que Ele nos coloca é para que a gente possa aprender, para que a gente possa ainda, na busca da nossa melhora como espíritos reencarnados, que a gente possa compreender e procurar aceitar resignadamente, não resignadamente no sentido de nos acomodarmos, mas aceitarmos com o nosso coração a vida que Ele está nos proporcionando e que o nosso livre-arbítrio é capaz de melhorar ou de piorar essa nossa situação. Então, é o reconhecimento, louvando a Deus, de tudo isso que Ele coloca, o reconhecimento que nós temos de que nós somos espíritos imortais, somos capazes de desenvolver inúmeros talentos. Quantos de nós, neste momento de isolamento, em que estamos trabalhando em casa ou até desempregados, estamos descobrindo habilidades que nós não sabíamos que tínhamos? Mas essas habilidades estavam lá, só que a gente vai deixando por comodismo, por falta de necessidade realmente desse desenvolvimento, a gente às vezes nem acha que nós somos hábeis para tantas coisas, mas somos. Então, nós, espíritos imortais, nós somos capazes de coisas grandiosas. Então, olha a oportunidade, vejamos a oportunidade que Deus coloca para nós, nos dando a vida, nos dando a reencarnação, que é esse momento, é um átimo de vida que nós temos, de minutos, de instante que nós temos aqui, perto da vida espiritual, em que nós podemos aprender, em que nós podemos nos modificar, nos melhorarmos e muito, se nós quisermos. Então, é reconhecermos que em todos os acontecimentos que a vida nos coloca, Deus sempre faz o melhor. Por exemplo, Ele não nos retira o sofrimento, mas Ele nos dá forças para que a gente possa superá-lo. Então, Deus é esse ser que nos auxilia em todo o nosso desenvolvimento. Então, louvando a Deus é agradecer, é compreender a grandiosidade que Ele tem, atuante como é em nossa vida. E agradecer. Será que Deus precisa de agradecimento? Não. Se fosse do contrário, Ele não seria Deus. Então, nós não devemos realmente, não precisamos agradecer nada a Deus. Mas, quando nós valorizamos tudo aquilo que nos cerca, nós, consequentemente, vamos também agradecendo a Deus, porque Ele é que é o coordenador de todo este universo, Ele é que coordena os acontecimentos da nossa vida, deixando que a gente haja pelo nosso livre-arbítrio, mas existe ali um amparo desse anjo guardião, um amparo dos espíritos amigos que estão lá para nos ajudar quando nós nos desviamos do caminho. Então, quando nós entendemos aquele ensinamento de Jesus que ele fala, onde está o teu tesouro, é lá que está o seu coração. Onde é que nós guardamos os nossos bons sentimentos? Nós damos prioridades às questões espirituais? Lá vai estar o nosso tesouro, lá vai estar o nosso coração. Então, é valorizando tudo que está ao nosso entorno, a família, o trabalho, a situação material que nós vivenciamos, é valorizando os nossos pequenos momentos, situações que nós há pouco tempo atrás não valorizávamos, hoje nós paramos para ver um pôr do sol, para fotografar um pôr de sol bonito da nossa janela. Nós nos sentimos bem quando nós sentamos numa cadeira, pegamos uma frestinha daquele sol para nós podermos aumentar a nossa imunidade. Então, isso é o que nós desenvolvemos quando nós somos gratos. É um novo olhar de beleza, de admiração, de harmonia, de agradecimento a tudo. E, consequentemente, nós agradecemos a Deus, que é o Criador de tudo aquilo que nos cerca.
Através da prece, nós podemos pedir também. Normalmente é o que nós mais fazemos ainda, devido a essa nossa condição evolutiva. Não tem problema algum nós pedirmos, nós somos necessitados de muitas coisas. Nós temos medo, nós temos insegurança quanto ao dia de amanhã, nós temos medo de ficarmos doentes, de perdermos familiares, de perdermos nosso emprego. Então, nós somos ainda também muito apegados às sensações da vida corpórea. Nós ainda não estamos desmaterializados no sentido de vivenciarmos, na maioria do nosso tempo, do nosso dia, as coisas espirituais. Nós vivenciamos muito as coisas da matéria. E essas coisas da matéria, elas passam, elas são passageiras, por isso é que nós sentimos a insegurança. Hoje nós estamos bem, amanhã nós podemos não estar. Hoje estamos com saúde, amanhã podemos não estar. Hoje temos nossa família reunida, e amanhã? Então, essa situação do nosso apego, desse nosso entendimento de vivenciarmos muito aqui e agora, esta vida, faz com que a gente tenha essas inseguranças. Então, nós temos que ter essa condição de entendermos, de estudarmos de forma aprofundada toda essas leis divinas que Deus coloca para nós, porque elas são a nossa cartilha de fortalecimento. Elas vão nos ajudar, junto com o Evangelho de Jesus, elas vão nos ajudar a nós começarmos a vivenciarmos dentro de nós mesmos mais as coisas espirituais. Nós estamos necessitados disso. Então, quando nós pedimos algo através da nossa prece, nós estamos utilizando uma das leis divinas sem nós percebermos, que é a lei de liberdade. Porque Deus criou esta lei de liberdade para que nós entendêssemos que nós temos o livre-arbítrio. Nós temos o direito de escolhermos coisas para nós que vão nos agradar, coisas que nós preferimos. Então, quando nós, em nossas preces, fazemos os nossos pedidos, nós estamos fazendo uso dessa lei divina. Quando o nosso anjo guardião vai nos auxiliar, porque é ele que recebe de Deus a ordem para nos auxiliar, para nos ajudar nas nossas petições, eles vão utilizar de outra lei divina, que é a lei de justiça, amor e caridade. E o que diz prioritariamente essa lei na questão da justiça, por exemplo? A cada um segundo as suas obras. Nós pedimos o que queremos, vamos receber conforme nós produzimos, conforme as nossas obras. Por isso que muitas vezes nós pedimos e não recebemos, porque, na verdade, nós estamos pedindo coisas, situações que não são apropriadas para o nosso momento, que muitas vezes não são nem necessárias. A nosso ver, ainda apegados às questões materiais, nós achamos necessidade de muitas coisas. Queremos a cura, queremos uma melhora financeira, queremos a volta do ente amado, não é mesmo? Queremos muitas coisas para vivenciarmos com mais conforto a nossa vida material, mas muitas vezes isso não é necessário, não é aplicado para que a gente possa ter um bom proveito disso nesse nosso momento. Então, quando nós estamos nessas petições através da prece, nós devemos ficar atentos ao foco que nós damos a ela. Por isso que esse capítulo 28 é importante. Ele nos explica que a prece, para ter a sua eficácia, ela deve ter um objetivo, ela deve ter um foco. Então, nós vamos fazer uma prece para um ente querido que está adoecido, vamos direcionar a nossa prece, as nossas palavras, para essa situação. Nós vamos fazer um pedido, mas muitas vezes nós temos, por exemplo, visualizando ali, logo à nossa frente, uma situação difícil que vamos enfrentar. Aí nós elevamos o pensamento em prece e nós pedimos a Deus que a gente não passe por essa situação.
Então, essa petição não é a melhor forma de nós fazermos o nosso pedido na prece. Porque, para o nosso aprendizado, muitas vezes nós vamos ter que passar por essas situações. Então, não é melhor que nós, em nossa prece, possamos pedir a Deus, ao nosso anjo guardião, que nos auxilie a nos fortalecer? Que nos auxilie a termos coragem? Olha, eu vou sim passar por essa situação e eu peço ao Senhor, peço ao meu anjo guardião que me dê coragem, que me dê força. Se eu estiver doente, que eu tenha forças para me tratar, que eu tenha pensamento positivo para me auxiliar a me reerguer dessa situação difícil pela qual eu estou passando. Então, percebam que é diferente a gente pedir para facilitar a vida para nós do que nós pedirmos para que a gente possa aurir forças, aurir fé, aquela fé mais fortalecida, em bases sólidas, para que a gente não desmorone quando uma situação difícil ocorra na nossa vida. Então, nessa forma, quando nós fazemos a petição dessa forma correta, o nosso pedido em prece, nós estamos nos colocando à disposição para ouvirmos, para acatarmos as orientações desse anjo guardião, que é esse nosso intermediário com Deus. Porque se nós fazemos as preces, mas nós não colocamos nessa prece a nossa vontade, isso não vai funcionar. Porque nós temos que estar imbuídos dessa vontade. Nós temos que ser igual aquele aluno que está na sala de aula e que ele está lá com vontade de aprender. Outros vão estar lá com vontade de bagunçar, com vontade de conversar, de não levar a coisa a sério, mas eu estou lá com a vontade de aprender. Então, eu vou aprender, independente se o professor explique bem ou mal, eu vou me esforçar. Eu já estou intimamente me disponibilizando a receber ajuda. Então, a nossa prece, quando nós pedimos, nós devemos nos dispor a isso. Eu vou pedir, mas eu também, é como sempre o Espiritismo fala, nós temos a nossa parcela na nossa tarefa, nós temos que fazer algo. E o fazer algo nas preces, quando nós pedimos, é nós nos dispormos a agir conforme as orientações que nós vamos receber. Então, para que a prece tenha efeito, para que ela possa ter o nosso pedido atendido, é preciso que nós coloquemos ali em jogo a nossa vontade. Por isso que a prece, ela se torna fundamental nos processos evolutivos, porque aquele que ora, aquele que no momento de dificuldade, no momento de aflição, nós choramos sim, às vezes nós até nos desesperamos, mas vai chegar aquele momento em que nós vamos respirar fundo, em que nós vamos pedir auxílio, em que nós vamos recorrer a Deus Pai Criador, que é o único que pode efetivamente nos ajudar nos amparando, nos ajudar nos fortalecendo. Aquele que ora, aquele que entra em prece, ele tem muito mais forças para lutar contra as suas próprias imperfeições, contra os seus vícios. Não se consegue sair do vício se você não quiser, se você não tiver em si essa vontade para você perseverar, para você resistir à tentação. Então, a prece é um recurso, uma ferramenta importantíssima para o nosso processo evolutivo, porque vai nos fortalecer a lidar com nós mesmos, a lidar com as nossas dificuldades, com as nossas imperfeições. Então, o recurso da prece ele não tem efeito se nós não colocarmos nessa prece a nossa vontade. Né? E como, por exemplo, a gente comprova o efeito da prece? Esse estudo foi feito também por Kardec na Gênese, no capítulo em que ele trata dos fluidos, né? Então, Kardec diz que os fluidos têm a qualidade dos nossos pensamentos.
os fluidos é tudo aquilo que nos envolve. É difícil para nós estudarmos, até como alunos, a gente percebe que existe a dificuldade de entender esse estudo dos fluidos, porque é tudo que nos cerca, mas nós não vemos. Nós não temos ainda, o nosso olhar ainda é muito imperfeito para nós percebermos, mas a verdade é que nós estamos todos envolvidos em fluido. Quando nós pensamos, nós emitimos um fluido. É esse fluido que caminha, que leva o nosso pensamento de encontro a outras sintonias. Então, nós estamos pensando bem, o nosso fluido vai ser bom, vai de encontro a boas sintonias, vai de encontro a espíritos superiores. Nós estamos pensando o mal, estamos pensando negativamente, esse fluido que nós emanamos vai de encontro a esses espíritos que eles querem potencializar esse nosso negativismo. Aí ocorrem aquelas influenciações simples a mais graves, que podem ser já o início de um processo obsessivo, né? Então, se nós estamos tristes, eu falo assim, que a doutrina espírita ela é experimental, né? Então, nós devemos praticar, aprender, compreender, praticar e observar. Então, é uma doutrina de observação, na verdade. Então, por exemplo, nós estamos tristes, acordamos tristes, tem acontecimentos difíceis ali na nossa casa, na nossa vida, e nós vamos elevar o nosso pensamento em oração. O que nós vamos fazendo? No início, nós vamos mantendo aquele negativismo, aquele pessimismo. No decorrer da nossa prece, mesmo que seja uma prece curta, nós já vamos sentindo que estamos nos modificando. Estamos modificando os nossos fluidos interiores e estamos modificando todo aquele fluido que está no nosso entorno. Então, se nós estamos no trabalho, temos um trabalho difícil, nós vamos ali fazer essa prece e vamos começar a modificar esse ambiente profissional. Se nós estamos em casa, nós temos um ambiente difícil, temos a prática do evangelho no lar, ou as nossas preces no decorrer do dia, nós vamos modificando. Então, todo o nosso entorno vai sendo modificado, né? Então, a consequência disso é um ambiente mais harmonizado, é um ambiente mais tranquilo, mais sereno. Então, meus queridos, que a gente possa aprender realmente, vamos estudar primeiramente esses capítulos, estudar o Livro dos Espíritos para nós conhecermos, procurar entrar na escola espírita quando for possível, não é? Para a gente compreender na realidade o poder que tem a prece, né? Porque nós, às vezes, fazemos os nossos pedidos, mas nós não conseguimos enxergar que eles já estão sendo atendidos, porque eles são atendidos de maneira diferente, não é direta, não é imediata, é todo um processo que nós temos de estar atentos, oportunidades que surgirão para nós podermos modificar uma determinada situação. Um alento, não é mesmo? Um consolo, às vezes através de uma palavra amiga, às vezes através de um post nas redes sociais. Se a gente tiver olhos de ver, nós vamos ver que a resposta está sendo dada ali para nós. Então, a prece, ela é universal, está presente em todas as seitas, independe de eu ter religiosidade ou não, eu posso falar no meu dia a dia e fazer os meus pedidos, fazer os meus louvores. Se eu não acredito em Deus, eu vou estar mandando a minha energia para o universo, né? Então, ela está presente em todas as seitas, em todas as religiões, e ela precisa ser sentida. Ela precisa vir do nosso coração. Podemos fazer um Pai Nosso, até no Evangelho segundo o Espiritismo, nesse capítulo, tem a prece dominical ali, feita linha a linha, para a gente poder entender o que é que quer dizer realmente aquela frase. Para quando a gente for fazer um Pai Nosso, a gente sentir o objetivo daquela prece, não ser simplesmente uma prece falada com palavras vazias. A gente pode fazer Pai Nosso, aquela prece que a gente conhece, mas que a gente sinta, que a gente faça do nosso coração. Então, meus queridos, esse é o entendimento de hoje, que a gente possa fazer bom uso dessa ferramenta que é tão importante na nossa vida, que nos eleva, nos aproxima de Deus, do Pai Criador.
Então, nós vamos agora fazer as nossas vibrações. Nós convidamos a todos aqui presentes, convidamos aos nossos internautas, pois as nossas vibrações são feitas através do nosso pensamento. É retirar de dentro do nosso coração o nosso melhor desejo de melhora, de restabelecimento, de cura, de saúde, de equilíbrio. Então, vamos todos nós vibrando pelo nosso planeta Terra. Vamos todos nós passando visualmente, em pensamento, por cada país, desejando que cada dirigente dessa nação possa fazer a sua melhor escolha em prol do povo, em prol de auxiliar a todos neste momento tão difícil de pandemia. Vamos vibrando também por aqueles que estão nos hospitais. Caminhando pelos corredores, vamos passando nos leitos e desejando, através de um abraço em pensamento, forte, carinhoso, a melhora daquele paciente, o amenizar das suas dores. Se não for possível a cura, que ele possa ter restabelecido a sua fé, a sua confiança em Deus. Vamos vibrando também por aqueles que estão encarcerados por diversos equívocos, não importa qual. Todos temos o nosso anjo guardião, que é um espírito superior a nós. Que todos possam abrir seus ouvidos, seu coração, seus olhos para receber o auxílio desse anjo guardião. Que todos possam buscar a reforma íntima, a melhora, lidar com as suas imperfeições. E vamos cada um de nós visualizar agora um ente querido, ou aquele que é uma pessoa pela qual nós passamos na rua, mas às vezes não conhecemos, mas ali está ele com um olhar necessitado do nosso auxílio, do nosso amor, e é isso que nós vamos fazer agora. Abraçar esse espírito necessitado do nosso auxílio, dando do nosso coração o nosso melhor desejo de que ele melhore, de que ele se fortaleça. E por fim, vamos fazer a nossa prece final, que é o nosso louvor, o nosso reconhecimento a Deus de toda esta bondade que Ele nos deu neste momento em que nós estivemos aqui aprendendo. Que nós possamos absorver esses ensinamentos, levar para o nosso interior e que possamos aplicá-los, lembrar deles a cada dia, a cada oportunidade de auxílio. Que possamos, Deus, Pai Criador, cada vez mais nos colocarmos à disposição para aprendermos, que possamos nos resignar à Tua vontade, de coração, aceitando as situações em nossa vida e pedindo sempre ao nosso anjo guardião que nos envolva em amparo, em luz e em esperança. Agradecemos a Deus, a Jesus e aos espíritos amigos por estarem conosco nesta caminhada. Que assim seja, graças a Deus. Então a gente vai falar um pouquinho agora, explicar para vocês a respeito que nós estamos aplicando o passe coletivo, para que todos possam compreender que o tratamento é da mesma maneira. Devido à necessidade do momento, nós estamos fazendo esse tipo de aplicação. Caros amigos e frequentadores, por um tempo indeterminado, estaremos oferecendo o passe coletivo, que é o momento em que se direcionam ou emitem fluidos para envolver a todos num mesmo clima fluídico, de uma só vez, com o auxílio da espiritualidade, como é nosso caso, nesta casa que nós oferecemos o passe espiritual magnético. A espiritualidade conhecedora das nossas necessidades nos amparam individualmente conforme o nosso merecimento.
Por isso, tenham a certeza de que todos receberão o mesmo auxílio que é oferecido na Câmara de Passes. Esta medida vem ao encontro das orientações preventivas do momento para oferecer a manutenção de bem-estar a todos. Acreditamos que todos compreenderão e pedimos que fiquem atentos às nossas orientações. O nosso próximo tema, para quem gosta de estudar, é Esperança de Dias Melhores. É uma pesquisa livre. E nós vamos, então, nos despedindo de vocês, agradecendo ao público aqui presente, agradecendo aos internautas e até um próximo encontro, sempre com muita alegria, com muita fé e esperança de que ele seja breve. Muito obrigada a todos, uma boa tarde. Vamos lá, meus queridos, só passar um recadinho para vocês. Aproveitamos para informar que a lanchonete e a livraria desta unidade doutrinária estão abertas nos dias de reunião pública 1 hora antes da reunião. E para as reuniões de quarta-feira e domingo, ambos os espaços ficam abertos por mais 30 minutos após a reunião. Esses espaços também mantêm os procedimentos de distanciamento social exigido pelo momento. Vamos todos aproveitar e tomarmos um café ou levarmos alguma coisa para a nossa casa, não é mesmo? Então, a Wanda agora vai se levantar para fazer a aplicação do passe coletivo. Todos mantenham-se em silêncio e aguardem o final do trabalho para a saída. Muito obrigado a todos.